Temos aí bomba atômica da Polícia Federal antes do que a imprensa previa. A Polícia Federal confirmou o indiciamento, ou seja, estão oficialmente indiciados Bolsonaro, General Heleno, General Braga Neto, Valdemar Costa Neto, Anderson Torres, mais de 30 pessoas aí indiciadas por tentativa de golpe de Estado. Resta aí ao Alexandre de Moraes a decisão de prender preventivamente alguns dos indiciados, até porque muita gente que cometeu o crime já foi presa preventivamente. O que a imprensa diz, eu vou falar aí, parte da imprensa diz uma coisa, parte da imprensa diz outra, é que o Bolsonaro deve ser julgado e condenado até junho de 2025. No prazo aí de 8 meses, estará condenado e preso. Isso se não for preso antes aí, Jair Messias Bolsonaro. A Polícia Federal avançou aí na investigação nos últimos dias, prendeu vários envolvidos na tentativa de assassinato do Lula. Aquilo, alguns dizem, gerou um inquérito alternativo, ou seja, um inquérito diferente, onde outros serão indiciados pelo crime aí de tentativa de assassinato do Lula, do Alexandre e do Alckmin. E a polícia indiciou 37 pessoas aí por tentativa de golpe de Estado. Segundo a polícia, tinham vários núcleos aí, alguns disseminando desinformação, outros aí incentivando os golpistas, outros tentando aí efetivamente com as Forças Armadas, outros também financiando, mas nesses núcleos aí tivemos aí 30 e poucos indiciados. O que acontece é o seguinte, agora, que é o que tá todo mundo perguntando, tá, e o Bolsonaro vai ser preso ou não vai? Pois bem, se dependesse de mim, estaria já preso. O Alexandre de Moraes já deu aí pistas de que se dependesse dele também estaria preso. O que acontece é que agora o indiciamento vai para o Paulo Gonet. Ele deu vários sinais de que ele quer fazer com que o cartão de vacinação, a fraude no cartão de vacinação do Bolsonaro, o caso aí de roubo de joias e o caso de golpe de Estado, façam eles todos, sejam um processo só, uma denúncia só, uma mega denúncia aí contra o Bolsonaro, em que ele poderá pegar mais de 50 anos de prisão. Os crimes pelos quais o Bolsonaro foi indiciado e outros aí dão pena de até 28 anos de jaula. 28 anos de jaula. Aí se você pensar, pô, mas no caso aí do cartão de vacinação, dava os mesmos 28 anos de jaula, contando obviamente com o caso aí de corrupção de menores, né, porque também fizeram com crianças, do que golpe de Estado. Para você ver como é a lei brasileira, né? Falsificar cartão de vacinação dele, da filha dele, de outras pessoas, 28 anos. E olha, ali não sem ligar aquele crime a golpe de Estado. Tentado a golpe de Estado, 28 anos. Aí você fala, pô, que coisa a lei brasileira. Os crimes aí do caso das joias chegou a 30 anos. Peraí, roubar joias, 30 anos. Tentado a golpe de Estado, com tudo que fizeram, 28. Você fala, pô, a lei brasileira é uma mãe para quem tentar dar golpe de Estado. É praticamente assim, vá lá e tente, meu filho, que olha, vale a pena. Para muita gente vale, para outros esperamos que não valha para ninguém, né? Mas para muitos que não estão presos até agora, valeu até o momento. Para outros, nem isso. O voto é o seguinte: o Carlos Bolsonaro não foi indiciado, o Eduardo Bolsonaro não foi indiciado, o Flávio Bolsonaro não foi indiciado, os bolsonaristas aí, deputados Nicolas, Geyer, etc., André Fernandes, etc., que estavam investigados por esses crimes, não foram indiciados. O que se fala na Polícia Federal é que esses aí que fazem um núcleo aí de um sistema de desinformação devem ser pegos no fim do inquérito das milícias digitais. Aí eles serão indiciados por crimes aí de milícias digitais. Mas no golpe de Estado, não. O que eu vou falar, olha, quando acabou o caso Marielle e ninguém explicou por que o assassino da Marielle, ao entrar no condomínio Vivendas da Barra, falou que ia para casa do Jair Bolsonaro, e o porteiro colocou isso lá no livro de visitas, e ninguém refez o depoimento do porteiro para perguntar o motivo, e ninguém viu ali para quem o porteiro ligou e tudo mais, e não se deu uma resposta a isso, eu fiquei decepcionado. Quando o indiciamento de tentativa de golpe de Estado não pega os filhos do Bolsonaro, não pega vários dos maiores influenciadores bolsonaristas que estavam ali incentivando o golpe de Estado, e chega a apenas de 28 anos de prisão, sendo que outros crimes aí do Bolsonaro chegam apenas até maiores, crimes bem menores, a gente fica assim, pô, por que demorou 2 anos a investigação, né? É a impressão minha, e todas as pessoas que eu falei dizem exatamente o oposto, mas eu penso, é o trabalho dessas pessoas
dizer exatamente o oposto. E caso não seja, elas jamais admitiriam. E caso seja, elas estão com a razão. Mas assim, me parece até que tem alguém lá que tinha uma ideia de, olha, vamos deixar aí demorar essa investigação para o Bolsonaro ficar ali, porque talvez seja melhor aí para a gente o Bolsonaro solto, porque aí a rejeição ao Bolsonaro é boa para a gente. Eu não sei. Ou gente infiltrada, bolsonarista ali, para fazer demorar tanto. Porque, olha, a Polícia Federal já tinha, mais de um ano atrás, provas para indiciar o Bolsonaro pelos mesmíssimos crimes pelos quais ele foi indiciado hoje. Aí muitos vão falar, mas Thiago, nesse um ano a mais de investigação, descobriram a tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes, do Lula, etc, etc, etc. Eu te digo, não. Porque é do começo desse ano, aliás, do fim do ano passado, o vídeo do Alexandre de Moraes em que ele disse que tinham aí alternativas para ele, inclusive uma delas era a morte dele. E o problema é que um ano atrás, os crimes pelos quais já tinha prova contra o Bolsonaro davam a mesmíssima pena que ele vai pegar agora, um ano depois. A diferença é que atrasou o processo todo em um ano. Essa é a diferença. A parte boa é a seguinte, temos aí o inquérito da BIM Paralela, que vai pegar também a ramagem, deve pegar o Carlos Bolsonaro também, que já sofreu busca e apreensão, o próprio Jair Bolsonaro e outros, e que aí o crime vai ser adicionado. A melhor parte é o seguinte, agora o desespero não é só do Bolsonaro não, o Bolsonaro está em pânico, já xingou aí o Alexandre de Moraes nas redes sociais, mas o desespero também chega em Michele Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal já tinha dito aí, o diretor-geral da Polícia Federal, que quando acabasse a investigação do golpe de Estado, eles iam se debruçar nas investigações dos crimes cometidos com o cartão corporativo do Bolsonaro. Por quê? Porque ali eles tinham inúmeras provas, já várias provas, de que tinha um esquema de roubo de dinheiro público com o cartão corporativo, um esquema aí em vários núcleos. Um dos núcleos envolvia aí o roubo de cartão corporativo, chefiado pela Michele Bolsonaro. Então agora a polícia vai se debruçar sobre o caso da BIM Paralela e sobre o caso aí da Michele Bolsonaro. E o Procurador-Geral da República recebe aí o indiciamento do Bolsonaro e ele falou no começo desse ano, e depois ele falou no começo em janeiro, e depois ele falou em março, depois do Carnaval. Um antes, outro depois do Carnaval. Duas declarações dele. Ele disse o seguinte nas duas. Assim que acabar a investigação sobre golpe de Estado, ele vai se debruçar sobre as investigações da CPI da Covid, ou seja, os crimes aí da pandemia não vão ficar impunes. Ele vai pegar o Bolsonaro por aqueles crimes todos. Lembremos que 2025 é um ano em que o Procurador-Geral da República tem que mostrar serviço. Por que, Thiago? Porque o mandato dele é de 2 anos. O Lula não precisa reconduzir o Paulo Gustavo Gonet ao cargo. Ele só o fará se o Paulo Gustavo Gonet mostrar serviço. Em um ano aí de serviço, e vamos falar, é menos de um ano, ele assumiu no dia 18 de dezembro do ano passado, estamos falando aí de 11 meses, ele mostrou em uma coisinha ou outra, mas no caso aí do Bolsonaro, eu vou falar, tá bem próximo da prevaricação. É isso que tá aí. Prevaricação é quando a pessoa vê o crime e finge que não viu. Aí, a pessoa, no caso, um ente público, vê o crime e finge que não viu. E aí, agora ele tem aí mais 13 meses, nem 13, a indicação é feita em setembro. Então, no caso, o Lula que demorou para indicar o Gonet. E aí demorou para ser votado, por isso que ele assumiu só em dezembro. Mas ele tem aí mais 10 meses, 10 meses tem aí o Gonet, para mostrar muito serviço, senão o Lula indica outro. Então, agora, nesses próximos 10 meses, vem o inferno de Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, General Heleno, Braga Neto. Tivemos o depoimento do Tenente Coronel Cid. E o Cid delatou tudo. Segundo aí quem teve acesso ao depoimento, o Cid falou tudo e mais um pouco em poucas horas. Durou cerca de 3 horas o depoimento dele, na frente do Alexandre de Moraes, e falou tanto. O passarinho cantou tanto que o Alexandre de Moraes resolveu manter a delação do Cid. Eu vou falar. Eu não tinha, assim, na esperança, eu não tinha, assim, se eu pudesse apostar, eu diria que tem menos de 1% de chance do Cid manter a delação depois de todas as descobertas da Polícia Federal. Para ele manter a delação é porque ele falou coisas contundentes contra os chefões da quadrilha. Tem uma coisa que é o que estava falando aí, segundo a imprensa, saiu a matéria aí hoje de manhã na Globo News, saiu aí no Globo, saiu no Metrópolis, que é
o Cid, ele chorou copiosamente ontem e hoje de manhã em encontros que ele teve com sua família. E que todos os familiares e todos os amigos dele falaram: olha, Cid, a sua idolatria pelo Bolsonaro vai te custar 20 anos de prisão. Não faça isso. Fale tudo, fala tudo que for perguntado, dê todos os detalhes possíveis e imagináveis. O advogado do Tenente Coronel Cid fez aí uma delação, entre aspas, o advogado não delata, né, quem delata é o cliente, mas ele falou para a imprensa que, olha, quem tinha que dar golpe, quem queria dar golpe, fugiu para os Estados Unidos, e aí estava no Planalto e depois fugiu para os Estados Unidos. Está falando do Bolsonaro. Ou seja, o advogado já tinha aí dito, olha, eu vou para cima, a gente vai para cima do Bolsonaro, do chefão da quadrilha. Então o Cid deve ter feito alguma coisa aí, ter falado alguma coisa aí, ainda não vazou muita coisa até o momento da nova delação dele, que fez com que mudassem de ideia os investigadores. Uma coisa que tinha ali chamado a atenção foi que a Polícia Federal concluiu o relatório antes de colher o depoimento de alguns dos que foram presos na terça-feira e antes do final do depoimento do Tenente Coronel Cid. Ou seja, esses depoimentos não serão inseridos no relatório final. Quer dizer, eles serão inseridos em outras investigações. No caso, o que muita gente está se confundindo é o seguinte: o inquérito do golpe, tinha um inquérito ali, mas judicialmente todo inquérito tem um inquérito e um inquérito que está dentro do outro. Todo inquérito é um processo diferente. Então uma coisa não precisa estar realmente dentro da outra, ligada à outra. Eu peço a sua inscrição no canal. Seguimos aqui na luta contra esses malditos. Falou!